Muita atenção, porque hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Nenhum relacionamento começa do quê? Diga bem alto. É comum as pessoas, às vezes o casal de namorados, quando tem um desentendimento, tem a ideia errônea de dizer assim: vamos começar tudo do zero. Vamos começar de novo, vamos virar a página e começar do zero. Mas a verdade é que nenhum relacionamento, nem aquele que seja o seu primeiro, e nem aquele que já existe e vocês estão tentando recomeçar, reparar o passado, começa do zero. Todo relacionamento vem com uma bagagem, uma quilometragem dentro da gente. Aliás, a palavra de Deus fala sobre isso, porque o salmista Davi disse assim: eis que em iniquidade fui o quê? Formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, ele estava dizendo que quando ele nasceu, ele já nasceu carregando o pecado da sua mãe, os erros da sua mãe. Como acontece com todos nós. Todos nós, quando somos criados, vamos amadurecendo, vamos crescendo, nós herdamos dos nossos pais os acertos e também os erros. Normalmente, os erros são os que mais impactam, mais influenciam a nossa vida. Às vezes o pai errou com a mãe e quem pagou foi você, que não tinha nada a ver com aquilo. E aí você, sem ter culpa de nada, já começou na vida sem a referência de o que é um pai, o que é um marido. Quer dizer, você já começa na desvantagem. Porque você vai entrar num relacionamento tentando ser um marido, tentando ser um pai que você nunca viu, você nunca teve. Então, é importante você entender isso, que nenhum relacionamento começa do zero, porque isso vai ajudar você a evitar de entrar em um relacionamento e aí começar a fazer coisas erradas, agir de forma que você nem sabe por que você está agindo, e entender a outra pessoa porque ela também está agindo do jeito que age, porque você não sabe o que ela traz na bagagem, qual a quilometragem desta pessoa, qual a herança que essa pessoa traz dentro dela e que impacta no relacionamento. Às vezes você pensa assim, mas e o amor? Eu amo, e eu já decidi que eu não vou fazer igual a minha mãe, meu pai, eu vou fazer tudo diferente. Eu não vou errar. Só que você não entende que há uma bagagem aqui atrás de você que está lá no seu subconsciente. Nós não estamos falando de coisas que você até, às vezes, você nem tem noção. E eu falo por mim. Eu nasci num lar bem estruturado, tive uma mãe e um pai presente, tive uma boa educação, nasci na igreja. E quando eu me casei com o Renato, eu não tinha tido nenhum outro relacionamento. Mas eu tinha uma bagagem. E eu não sabia. E aquela bagagem, um dos principais conteúdos daquela bagagem era a insegurança. Eu tinha uma enorme insegurança. E aquela insegurança me atrapalhou muito. Não só com relação ao Renato, porque eu pensava, eu tinha o problema que muitas meninas têm, é o ciúme, o ciúme. Ele vai me trocar, vai achar uma outra mais bonita, mais inteligente, vai me trocar. Mas não só isso, mas eu comigo mesma, sabe? Quando você é uma pessoa insegura, quando você tem um problema assim dentro de você, no seu subconsciente, você toma decisões erradas, você é muito tímido, você não pega desafios, sabe? Você sempre fica ali no cômodo. E no meu caso, eu sempre ficava atrás do Renato, sempre atrás do Renato. O Renato sempre na minha frente,
vai lá, Renato, faz tudo. Eu estou aqui só para te apoiar. Só para te apoiar. Eu sou a sua esposa, né? Mas eu me sentia pequenininha, eu me sentia inferior. Quer dizer, era uma coisa que estava na minha bagagem que eu não sabia. E isso atrapalhou o nosso casamento por 12 anos. 12 anos eu queria que o Renato me resolvesse, mas eu não sabia. Eu pensava que o problema estava no Renato. O Renato não me dá atenção, o Renato não me elogia, o Renato isso, o Renato aquilo, aquilo outro, né? Era cansativo. Era cansativo, mas era por quê? Porque eu tinha um problema dentro de mim. Eu amava o Renato me amava, a gente se ama ainda. Mas o meu problema não deixava eu ser feliz com ele. E é isso que nós estamos falando aqui. Você nunca começa do zero, você já começa perdendo, quando você não entende esse fato. Isso porque a Cristiane não tinha tido nenhum namorado, nenhum relacionamento antes de mim. Agora, imagine, uma das grandes mentiras que o mundo conta para vocês é que você, especialmente na juventude, você tem que namorar bastante, você tem que experimentar bastante, você tem que sair com várias pessoas, você tem que beijar muitas pessoas, você tem que curtir e conhecer muita gente para você não ficar parado com uma pessoa que de repente não é aquela que você vai gostar para toda a sua vida. Você já ouviu esse conselho? Você provavelmente vive por este conselho. Você não se apega a ninguém, o famoso pega, mas não se apega, mas você não se dá conta que quanto mais pessoas passam pela sua vida, mais aumenta a sua quilometragem. E quando você começar um relacionamento, aquele relacionamento com aquela pessoa que você realmente sonha, que um dia vai realizar todos os seus sonhos e desejos, você já vai chegar rodado, rodada, em todos os sentidos, principalmente no emocional. E quanto mais você traz para dentro de um relacionamento, de bagagem, de quilometragem, de experiências, de você ter sido traído, de você ter sido enganado, traída, trocada. Quanto mais experiências você traz, mais complicado você vai ser como pessoa. Mais complicado e mais anestesiado, ou seja, insensível. Você já deve ter conhecido colegas, amigos que dizem assim: eu não quero saber de relacionamento. Eu não quero saber de casamento, não quero saber de ninguém, porque eu vou viver só para mim. Normalmente, quem fala isso, ou traz uma quilometragem muito alta no seu relacionamento, ou viu isso de perto no casamento dos seus pais, das pessoas próximas a ela. Viu péssimos exemplos e, portanto, pensou assim: casamento é um mau negócio. Casamento é sofrimento. Eu não quero isso para mim. Eu vou viver só para os meus objetivos. Vou ganhar dinheiro, vou investir na minha carreira e depois, lá para frente, se rolar, rolou. Esse é o conceito que tem guiado a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque elas já sofreram muito. Esse é o saldo que fica quando a pessoa segue este conselho. Curte bastante gente, passa na mão de muita gente, e aí ela não sabe que vai ser cada vez mais difícil começar um relacionamento com essa alta quilometragem. Ora, todos nós trazemos isso dentro da gente. Você traz dentro de você as referências que você teve dos seus pais. Você, mulher, traz a referência de mãe, de mulher, da sua mãe. Você, rapaz, se você teve pai, você traz essa referência. Se não teve, também. Você está olhando para quem? Não sei, você escolheu quem para sua referência. Quem é a sua referência de homem? Quem é a sua referência de pai? Não sei. Mas você tem ou a referência, seja ela boa ou ruim ou nenhuma. E você fica aí à deriva como quem fica tateando no escuro, querendo achar que tipo de homem eu tenho que ser.
Você vê uma menina, você vê uma moça que você gosta e você quer chegar nela, mas você não tem referência nenhuma de homem. Aí você vai na internet e você digita lá, como chegar numa menina. Sua referência é o Google ou o ChatGPT. Não é? Porque você não tem referência. Então, a inteligência artificial vai ditar para você o que você tem que fazer. Porque você não teve referência. Então, aí você não sabe chegar, não sabe conversar, se atrapalha todo, fala o que não tinha que falar. Aí não sabe como é que você vai fazer. Por quê? Porque você já chegou carregado de más informações ou de zero informação correta para você construir um bom relacionamento, um relacionamento saudável. Então, a Cristiane falou dela, que ela tinha inseguranças quando começou a namorar comigo, quando a gente casou. E eu trouxe o mau exemplo do meu pai, que traiu minha mãe, que tinha aquele pensamento tradicional do homem que tem a mulher em casa e tem outras na rua. Então, eu tinha essa referência errada, não sabia como era tratar uma mulher, porque meu pai, muito seco, muito duro, porque também não teve pai. Meu pai não teve pai. Como que ele sabia ser pai? Não sabia. Então, muito seco, muito duro. Quando tinha problemas com a minha mãe, o que ele fazia? Ele fechava a cara, ficava mudo com ela, não falava com ela por dias, às vezes semanas. E o recorde dele foi 8 meses, sem falar com a minha mãe, dentro da mesma casa. Eu odiava aquilo. Quando eu me casei, eu sempre disse para mim, mesmo antes de casar, eu nunca vou fazer isso, porque o clima em casa ficava horrível. Imagine, seu pai e sua mãe dentro da mesma casa não se falam. Foi isso que eu vivi a minha infância toda. Então eu queria fazer diferente quando eu me casei. Mas quando a Cristiane me irritava, quando ela me tirava do sério, quando a gente tinha um desentendimento, o que eu fazia? Imitava o meu pai, mesmo sem querer. Eu ficava também de cara fechada com ela, não falava, porque não é porque eu queria, era porque era o que eu sabia. Eu nunca tinha aprendido como resolver um problema de casal. Eu nunca tinha visto isso nos meus pais. É como se a pessoa tivesse sido programada. Sim. Sabe? Você não quer errar. Você sabe que é errado. Mas aí você vai lá e erra igual. Como se você tivesse sido programado para errar. Por quê? Porque você teve essa referência. A gente aprende com o que a gente vê. A gente ouve muitas coisas, muitas palavras, muitas vozes, né? Todo mundo fala muito. Mas a gente aprende mesmo com o que a gente vê. E se a gente vê em casa um exemplo errado do que é ser um homem ou do que é ser uma mulher, então a gente vai procurar ser e aquilo também. Então, a menina não teve talvez um pai exemplar e tal, e ela odiou aquilo, ela falou para ela mesma que eu nunca vou me casar com um homem assim, mas ela cresce e ela de repente está num relacionamento com um homem igualzinho o pai dela. Por quê? Como assim? Você disse que você sabe que isso é errado, mas é a bagagem, né? É como se você tivesse realmente um destino para fazer, para errar. E foi isso que aconteceu com a gente. O Renato viu um mau exemplo no pai, levou para casa. Eu não vi um mau exemplo nos meus pais, mas eu tive a insegurança por causa de problemas que nós tivemos na família. Então, nós dois trouxemos para o nosso casamento bagagens individuais que atrapalharam o nosso relacionamento. Quer dizer, uma coisa que não tinha nada a ver. Eu não tenho nada a ver com os problemas do pai dele. Ele não tinha nada a ver com os problemas que eu tive na minha família. Mas o nosso amor foi prejudicado. Quando nós nos juntamos as nossas quilometragens.
do nosso passado, só que nós não sabíamos disso. Você está tendo o privilégio de saber isso. Ah, como eu queria que alguém tivesse me falado isso quando eu tinha 19 anos, quando eu casei com a Cristiane. Ah, se eu tivesse sabido disso antes de casar com ela, sabido por que eu agia da forma que eu agia, para que eu pudesse entender a forma que ela agia, a gente teria prevenido aqueles 12 primeiros anos do nosso casamento, difíceis, porque você não entende nem por que você faz as coisas que você faz, nem você se entende, que dirá entender a outra pessoa. Nós não sabíamos disso, mas você está sendo avisado, você está sendo ensinado sobre isso. Nenhum relacionamento começa do zero. O nosso não começou do zero, mesmo que eu fui o primeiro namorado dela. O que é que você tem que entender, aprender com isso? Você tem que olhar para a sua condição. Cada um é diferente, cada um é único. Você tem o seu conjunto de experiências, a sua criação, do jeito que ela foi, as suas crenças, os amigos que impactaram as suas crenças, porque não são só os pais, são os amigos com quem você se mistura, por isso muito cuidado. Cuidado com quem você se mistura, porque se você se mistura com quem não acredita em casamento, daqui a pouquinho você também não vai mais acreditar, porque você, especialmente se você é seguidor, né? Você é influenciado e não influenciador, você acaba sendo influenciado pela pessoa que está do seu lado. Então cuidado, seus amigos colocam crenças, ideias na sua cabeça que você nem sabe por que você também as abraçou, talvez só para ficar amigo dessa pessoa, você acha que tem que pensar igual ela. Então você tem suas crenças, você tem sua criação, você teve suas referências de mãe ou pai ou não. E você tem o mundo aí, a internet gritando na sua cabeça, as celebridades gritando na sua cabeça, ideias e filosofias, ideologias que destroem a vida amorosa das pessoas. Então você tem tudo isso. Quando você começar um relacionamento, você tem que saber que você não vai começar esse relacionamento do zero. Logo, o que é que está dentro de você? Qual é a sua bagagem? E o que você pode fazer para se livrar da bagagem que não te ajuda, para consertar as crenças erradas que estão aqui, que atrapalham o relacionamento. Então, por exemplo, muitas de vocês jovens cresceram ouvindo assim: não, homem não manda em mim, homem não vai mandar em mim, eu é que vou pisar, eu é que vou usar, antes de eles me usarem, eu é que vou usar. Você já entra num relacionamento com esse pensamento. O que é que você acha que vai dar? Você vai se sentir empoderada. O primeiro camarada que você der um fora, o primeiro que você trair com outro, você vai se sentir empoderada. Ah, olha só, eu traí, olha só, eu que dei o fora, eu que terminei. Você vai se sentir empoderada no primeiro, na segunda, na terceira vez. Depois, você vai se sentir sozinha, porque ninguém vai aguentar você. Se você se casar dessa forma, nenhum homem vai aguentar você. Por quê? Por causa dessa crença que foi plantada na sua cabeça. Então, você tem que olhar para dentro de você. Você, rapaz, você criou, você cresceu, melhor dizendo, foi criado, você, desde a sua infância, ou bem cedo na sua adolescência, você começou a ver pornografia. Pornografia para você era igual água na torneira. Você foi vendo pornografia, e a sua cabeça, o seu cérebro foi completamente poluído, contaminado com respeito à mulher. Você olha para a mulher, rapaz, jovem, e você vê um pedaço de carne. Você vê uma pessoa que é suposta a cumprir todos os seus desejos. Então você vai olhar para a mulher apenas com um pensamento na sua cabeça: sexo. E aí o que você vai fazer? Você vai ser o cafajeste, você vai ser o galinha, você vai ser o sujeito que talvez, como eu disse, na primeira, na segunda, na terceira, a sua fama vai ser legal, daqui a pouquinho, nenhuma mulher que preste, nenhuma mulher que tenha o mínimo de autorrespeito vai querer qualquer coisa com você. Seu fim vai ser a solidão. Então essas bagagens, essa quilometragem pesada, alta, que a gente traz dentro da gente, atrapalha o relacionamento, vai atrapalhar você, se você não tirar isso, não limpar isso da sua cabeça.
Você precisa, primeiramente, antes de entrar em um relacionamento, você precisa conhecer você mesmo. De onde eu vim, o que eu penso sobre o sexo oposto, quais são os meus objetivos, o que eu penso do casamento. Eu sou uma pessoa de bem comigo mesmo, eu estou feliz sem ninguém, eu sou feliz sozinho, porque ninguém pode ser feliz com alguém se primeiro não for feliz sem ninguém. Você é uma pessoa feliz sozinha ou você é aquela pessoa que precisa ter alguém? Você sai de um relacionamento, já engata em outro, porque você não suporta a solidão, você não suporta ficar sozinha. Por que você não suporta ficar sozinha? Carência, coração quebrado, coração partido. Seu valor está em tirar uma foto com alguém que você possa dizer, meu namorado. Então, se você não está bem sozinho, não adianta você querer entrar em um relacionamento. Primeiro você trata da sua quilometragem, da sua bagagem, para que você então possa escolher bem uma pessoa e também saber identificar o que ela está trazendo na bagagem dela. Às vezes você está buscando o seu pai. Seu pai não esteve em casa, você não teve um relacionamento com seu pai, e você, menina, vive buscando um relacionamento, às vezes até com uma pessoa bem mais velha que você, sabe? Porque você está querendo um pai, uma pessoa que vá se encaixar naquele lugar vazio que o seu pai deixou, ou a sua mãe deixou. Então, quando a gente começa a se perguntar, por que eu sou assim? Por que eu não consigo ficar sem me relacionar? Por que eu preciso, por exemplo, de muita atenção? Preciso sempre estar, sabe? Eu preciso chamar atenção. Onde eu estou, eu preciso chamar atenção, eu preciso chamar... Por quê? Se eu fosse fazer uma pergunta para mim naquela época, antes de te conhecer, sabendo o que eu sei hoje, eu ia me perguntar assim, por que eu sou tão tímida? Porque para mim isso era normal. Eu sou tímida, né? Tem gente tímida. Não. Timidez é um problema. Você não consegue vencer na vida com timidez. Você não consegue fazer o que você precisa fazer com timidez. E timidez te amarra. Então eu ia me perguntar, por que eu sou tímida? Da onde vem essa insegurança minha? Então você tem que entender você e se perguntar por quê? Por que eu tenho essa falha aqui, esse problema aqui? Por que eu não consigo me relacionar com ninguém? Por que eu não consigo me aproximar de ninguém? Eu sou uma pessoa sozinha, eu só fico sozinha no meu canto. Por que eu não consigo fazer amizade? Tudo isso você tem que ver. Não, tem uma razão. Tem uma razão. Por quê? E Deus, Ele nos dá a resposta. E Ele vai te ajudar a se conhecer também. É como esse versículo lá do livro de Jó diz: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Você quer um relacionamento puro, uma vida feliz, uma vida boa, mas você tem que mudar a fonte. Você não vai tirar da infelicidade a felicidade, do impuro o puro. Você não vai tirar do ódio, da mágoa, da carência, o amor. Você tem que mudar a fonte, e a fonte é Deus. Então, se você quer prevenir o sofrimento lá na frente, você pergunta, Renato e Cris, entendi, nenhum relacionamento começa do zero. Muito bem, o que eu faço agora com essa informação? Você tem que aprender sobre você e você tem que aprender como identificar quem você está escolhendo para um relacionamento. Quem vai te ensinar isso é o próprio Deus, o teu Criador. Ele te criou, Ele vai te ensinar, vai te dar esse discernimento. Nós temos a palestra da terapia do amor, que não é para quem quer arrumar namorado, é primeiro para quem quer se arrumar, primeiro para quem quer se conhecer. Se você não faz a terapia do amor, toda quinta-feira, faça por você. Primeiro, para que você esteja à frente da maioria das pessoas nesse mundo. Se você não leu o Namoro Blindado, o livro Namoro Blindado, quem tem o livro Namoro Blindado? Quem tem? Se você não tem, procure o seu exemplar, Namoro Blindado. Esse livro, depois da Bíblia, tem que ser o seu livro de cabeceira. Para você sempre consultar, você sempre ler, para você
entender ali como se conhecer, como se preparar bem antes de namorar uma pessoa, escolher uma pessoa para namorar e se preparar para também ser escolhido para um namoro. Se você fizer isso, então quando você começar o seu relacionamento, ainda que ele não comece do zero, mas você já vai ter inteligência de onde você e a outra pessoa estão começando. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.